E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Corleone, a câmera está balançando um pouquinho. Soltaram um edital aí para processo seletivo pela IBFC, não é o caminho, né? Até porque fragiliza a carreira. E vocês que estão fazendo esse processo seletivo, convém que vocês vão até parlamentares, façam petição nos órgãos públicos pedindo concurso público, tá? O pessoal que me segue aí mais tempo, né? Tem vários Facebooks aí e o pessoal sempre pede material, então decidi fazer alguns materiais aí para ajudar vocês. Eu fiz esse Estatuto do Servidor Público de Minas Gerais, que é uma lei grande e chata para quem não está dentro do contexto do serviço público, porque muitas das vezes algumas terminologias a pessoa não consegue discernir bem e aí acontece que a pessoa perde o interesse pelo dispositivo legal e às vezes nem estuda, né? Então eu acho que ele vai ser um diferencial. Eu tenho total convicção porque a maioria do pessoal vai se interessar pela LEP, a Lei de Execuções Penais é a lei muito mais interessante, claro, né? Que fala do cárcere e tudo isso aí sempre traz muito interesse, né? Mas eu fiz esse vídeo, dependendo da repercussão, a gente faz outros aí. Porque tem um prazo hábil e eu acho que dá pra gente trabalhar aí algumas outras matérias, tá? Então eu fiz até o artigo 40 nesse vídeo, mais ou menos. Tô pensando em ver se amanhã ou depois de amanhã eu já solto a segunda parte, tá bom? Então bons estudos aí, pessoal. Boa sorte. Essa aqui é uma legislação muito tranquila. Essa lei 869, ela é de 1952, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Civis porque os militares eles têm a legislação própria. O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares. Aqui o artigo 1º, ele já traz algumas novidades, algumas questões aqui que são bastante relevantes. Vamos lá. Essa lei regula as condições do provimento, que é o preenchimento, né? O provimento é o preenchimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, deveres, responsabilidades dos funcionários civis. Então isso aqui é o rol de situações que a lei traz aqui. Aplicação aqui ao MP e o magistério. Aplicação subsidiária porque o Ministério Público ele é regulado por uma lei orgânica, a Lei Orgânica Federal. Artigo 2. O funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí nós vamos ver o que é a investidura de um cargo público. Lembrando que cargo público é diferente de emprego público. Por quê? Cargo público regido... Aqui não tem a setinha do WhatsApp, não. Vamos lá. Cargo público, o indivíduo que é servidor público, ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público, enquanto que o funcionário público, ele é regido pela CLT, que é o que? A consolidação das leis do trabalho. Acho que eu vou pegar uma cor aqui diferente para a gente poder trabalhar melhor. Deixa eu ver. Laranjado. Isso. Aqui. Beleza. Ótimo. E aí tem aqui no caso, né, que a gente está direcionando para esse processo seletivo do agente penitenciário, então é o
servidor, é funcionário público contratado. Ele é regido por uma lei que rege o contrato administrativo. Salvo me engano, lei de 2009, que sofreu alteração em 2014, eu acho, 2015, não, acho que 2014 e 2017, salvo me engano. Mas isso aí é irrelevante. A gente só precisa saber como é que, né? E aqui subsidiariamente a aplicação da CLT, né? Então, na verdade, é um regime de trabalho que ele é mais precário, né? Não tem o quê? Não possui A, estabilidade, B, garantias, C, prerrogativas, né? Prerrogativas lá como direito de estudante, essas coisas aí. Artigo 3. Cargo público, para os efeitos desse estatuto, é o criado por lei, em número certo e com a denominação própria e pago pelos cofres públicos. Então vamos lá. Ó. Cargo público é criado por lei, ou seja, lei que cria o cargo público, né? Tem que passar pela Assembleia Legislativa e tem que ter a sanção do governador. É claro que se o governador quiser extinguir um cargo vago, ele pode, com base em quê? Com base na analogia frente à Constituição Federal, no artigo 84, que trata de decreto autônomo. Acho que, salvo me engano, a linha B, inciso 5 lá. Inciso 5, a linha B. Acho que é isso. Enfim, isso aqui não precisa saber não, tá? Mas temos que saber que ele é criado por lei, né? Criado por lei. B, em número certo. Tanto é que no caso dos agentes penitenciários, ele é criado, eu acho que são 18 cargos que foram criados em 2000 acho que teve uma alteração em 2012, acho que 2012, salvo me engano, mas isso aqui também não é relevante. E por fim, criado por lei, número certo e com denominação própria, né? Denominação própria, então ou é agente penitenciário, ou é administrativo, ou é cargo de juiz, tem que ter a denominação própria. E pago por onde? Pago pelos cofres públicos. Isso aqui é porque tem uma repercussão, por exemplo, frente ao teto salarial previsto na Constituição Federal, né? No artigo 37, inciso 11, salvo me engano, que fala lá que o ministro do STF tem um teto maior. Não precisa saber essa informação, basta saber o seguinte: o que é cargo público criado por lei, em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres públicos. Vamos lá agora aqui. Deixa eu ver aqui se está gravando. Acho que está gravando. Artigo 4. Os cargos são de carreira ou isolado, né? De carreira, por exemplo, de carreira. Cargo de agente penitenciário, policial civil, defensor público. Por que ele é um cargo de carreira? Porque simplesmente ele é dividido em graus, né? Ele é dividido existe a promoção. O agente penitenciário 1, o 2, o 3, o 4, o policial civil 1, 2, o defensor público carreira inicial, o juiz de entrância, primeira entrância, segunda entrância, entrância especial. Estou falando entrância, né? Entrância, não é instância, porque instância é diferente de entrância. Isolado. Isolado seriam os cargos em comissão, por exemplo, né?
cargos em comissão. São de carreira os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Isolados os que não podem integrar em classe e correspondem a certa e determinada função. Lembrando aqui que nós temos, por exemplo, cargo de enfermeiro, né? Enfermeira ou enfermeiro. Nesse caso, temos um cargo isolado. Isso é possível. Né, eu estou dando um exemplo aí, vai depender da pasta, né? Por exemplo, na SEAP nós temos os técnicos, aí eu não conheço a carreira, então não sei, mas geralmente é possível que nós tenhamos um cargo que ele não tem como ser promovido. Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão de igual padrão de vencimento, né? Então, a classe dos agentes penitenciários, por exemplo, né? Vamos pôr aqui classe dos professores nível 1. Essa é a classe, né? Aí tem vamos supor, tem da classe nível 1 a nível 7. Então, se for a classe dos professores nível 1, nós temos o quê? Aqui, por óbvio, nós temos aqui a classe, né? Classe. Agora, se juntar do 1 ao 7, aí nós temos o quê? Nós temos a carreira, né? Carreira é o conjunto de classes da mesma profissão escalonadas segundo os padrões de vencimento. Vencimento é o quê? Vencimento é o dinheiro, né, que a pessoa recebe. A remuneração é o vencimento com vantagens. Artigo 7. Atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento, né? Então, nós temos aqui, nós temos um estatuto, nós temos uma lei própria que regula as atividades de cada carreira. Parágrafo único. Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes, né? Então, o professor 1, assim como o professor 7, podem exercer a mesma atividade. Aí aqui é o quadro, né? Por exemplo, aqui, quadro da SEAP. Tem A, funcionários de carreira, B, cargos isolados, né? Vamos pôr aqui, por exemplo, o cargos comissionados. E C, as funções gratificadas, né? Aí tem as funções gratificadas, na verdade, a pessoa ele é um funcionário de carreira e ele exerce uma função gratificada. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras nem entre cargos isolados ou funções gratificadas, né? Isso aqui é uma proibição da Constituição Federal que lá proíbe o que? Proíbe a equiparação entre as devidas carreiras, né? Então, por exemplo, quando uma carreira fala, olha, tal carreira recebe X, eu também tenho que receber, pela lei, pela Constituição, é ilegal. Na prática, vai depender aí muito, por exemplo, né, igual o sistema prisional, conseguiu equiparação salarial com a PM a civil. Mas na lei isso aí não é possível, né, pela Constituição, mas isso para fins de concurso, beleza? Então é vedada a equiparação. Artigo 10. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer. Aqui fala todos os brasileiros, mas nós sabemos que na Constituição, no artigo 37, acho que incisos 1 ou 2, fala dos estrangeiros para cargo de professor e pesquisador, beleza? Os cargos de carreira serão de provimento efetivo, os isolados de provimento efetivo ou em comissão, segundo que a lei que os criar, né?
Provimento efetivo é o que? É o concurso. Provimento em comissão é o que? O cara não precisa fazer concurso, basta ser conhecido aí de quem está exercendo o cargo. Aí temos a chamada livre nomeação e exoneração. O cara pode ser nomeado a hora que o gestor quiser, pode ser exonerado também conforme o interesse deste gestor, beleza? Então é isso aí, é o cargo de livre nomeação e exoneração. Artigo 11. Compete ao governador do estado prover, que o provimento, que é o preenchimento, na forma da lei com as ressalvas estatuídas na Constituição, os cargos públicos estaduais. Nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Então aqui nós podemos ver o seguinte, quer ver? Nós temos aí foi revogado deixa eu ver aqui, promoção está toda revogada. Transferência está ok, permuta está ok, reintegração, reintegração, o indivíduo ele é reintegrado, a readmissão aqui está revogada, readmissão. Vamos lá. Barulhinho, olha só, barulho do mouse. Então vamos lá, no protra apro, nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão, aproveitamento. Nomeação é o básico, sai o nome no diário oficial e aí o indivíduo ele tem um prazo para tomar posse. Promoção é a passagem de um nível para outro. Transferência, o indivíduo ele sai de um local de trabalho para outro. Reintegração através de ação judicial ou processo administrativo. Essa readmissão aqui não existe mais. Reversão é aposentado e retorna à atividade. E aproveitamento é porque, na verdade, o indivíduo estava em disponibilidade. Porque, vamos supor, acaba um cargo, tinha um cargo, ele é extinto. Aí, o cidadão que estava exercendo esse cargo, ele é colocado em disponibilidade. E aí, nesse caso, se porventura surge uma oportunidade, aí nós temos o quê? Nós temos o aproveitamento dele. A Constituição trabalha isso muito bem no artigo 37. Artigo 13. Só pode ser promovido em cargo público quem satisfizer as seguintes condições. Aqui são requisitos, ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, cumprido as obrigações militares fixadas em lei, para homens aqui, estar em gozo dos direitos políticos, ter boa conduta, gozar de boa saúde, comprovada inspeção médica, ter se habilitado previamente em concurso, é a regra, tem exceção? Tem. Quando se tratar de cargos isolados para os quais não haja essa exigência, que aí seria o quê? Seria os cargos comissionados, Mas aí não vejo aqui, provido, provimento. Ter atendido condições especiais, inclusive quanto à idade, prescrita no edital de concurso. Dispositivos aqui revogados. Parágrafo único. Não pode ser investido em cargo inicial de carreira a pessoa que contar mais de 40 anos de idade. Isso aqui não procede. Tá? Não procede. Pode ser sim investido, investidura no cargo inicial de carreira, sim, se contar mais de 40 anos de idade. Nomeação. Nomeação são feitas em caráter efetivo, quando se tratar de cargo, de carreira ou isolado, que por lei deva ser provido, que é o concurso público. Em comissão,
quando se tratar de cargo isolado, em virtude de lei que deva ser assim provido. Aí aqui é o quê? Aqui é os cargos comissionados. Dispositivo revogado. 3. Interinamente, isso aqui seria tipo um contrato. Ó. Encargo vago de classe inicial de carreira ou encargo isolado de provimento efetivo para o qual candidato não haja candidato legalmente habilitado. Quem usa muito desse expediente é o TJMG. Geralmente ele chama a pessoa melhor colocada para ocupar um cargo, no caso de férias ou outras peculiaridades, né? Vamos supor que a pessoa precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, mas é uma espécie de contratação. Em substituição no impedimento legal temporário do ocupante de cargo isolado, né? Praticamente a mesma coisa do de cima. Parágrafo único. O funcionário efetivo poderá, no interesse da administração, ser comissionado em outro cargo, pode sim, sem perda daquele que é titular, desde que não se trate de cargo intermediário ou final de carreira. Então, o indivíduo ele pode ser comissionado em outro cargo, sim. Né? A comissão, inclusive, ela pode acontecer até em outro ramo da federação, em outro ente da federação, município, união, pode até em outro estado, inclusive. Isso aí não há impedimento quanto a isso, não. Artigo 15. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de validade. Lá na Constituição nós temos um prazo que é de 2 anos, prorrogável por igual período, né? Isso aqui é o prazo máximo. Concursos. A primeira investidura, encargo de carreira e outros que a lei determinar, efetua-se mediante concurso, precedida de inspeção médica. Os concursos serão de provas, é a regra, e é possível que seja de provas e títulos, né? Artigo 17. Os limites para a idade em concurso público e o prazo de validade serão fixados de acordo com a natureza das atribuições da carreira. Isso aqui é possível, né? Para atividades militares, por exemplo, ou cargo na conformidade das leis e regulamento das instruções respectivas, quando for o caso. Artigo 18. Não ficarão sujeitos a limite de idade para inscrição em concurso e nomeação ocupantes de cargo efetivo ou funções públicas estaduais. Isso aqui já caiu por terra, porque, na verdade, nós temos aí, por exemplo, né, a aposentadoria compulsória, que é aos 70 anos de idade, e nós temos a chamada PEC da Bengala, que estabeleceu aos 75 anos de idade para membros de tribunal de justiça, né? De justiça e de contas, né? Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas. Então, nós temos aí a limitação é essa. É claro, né? Nós temos aqui, por exemplo, concursos que exigem limite de idade e isso é constitucional, como, por exemplo, as atividades militares. Artigo 19. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é um lapso temporal para a realização do concurso. Muito interessante. Deu 22 minutos, vamos lá. Realizado o concurso, será expedido pelo órgão competente o certificado de habilitação. Gente, isso aqui tem estados que considera como título este certificado de habilitação. Se você passou em um concurso, você pode requerer esse certificado de habilitação. Geralmente não é automático não, tá?
Interinidade, revogado aqui o 20, interino aqui não tem, tá tudo revogado, ó. Artigo 20, tudo revogado. 21 revogado, 22 revogado. Estágio probatório. O estágio probatório é o período de 3 anos. Isso é uma norma constitucional não revogada, na verdade, né? Porque na verdade a Constituição era 2 anos e passou para 3. Então, houve o instituto da revogação, porque norma superior revoga a norma inferior aqui. Então é 3 anos, não é 2 não, tá? Isso aqui de 5 anos eu não conheço não, nunca vi falar não. No período de estágio, apurar-se-ão os requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Será que tem alguma palavrinha? Deixa eu ver. IAD. Idoneidade, assiduidade, disciplina e eficiência. Né? Para você lembrar aí que são 4 requisitos. Não ficará sujeito a novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido a estabilidade, em virtude de qualquer prescrição legal. Isso aqui geralmente não é automático, a pessoa tem que requerer na justiça. Aconteceu com servidores do Estado aí, eles passaram no concurso, mas era para o interior, depois eles fizeram para a capital. Então, eles tiveram que entrar na justiça. Artigo 3. Sem prejuízo da remessa periódica, do boletim de merecimento ao serviço de pessoal, o diretor da repartição ou serviço que sirva o funcionário, sujeito a estágio, 4 meses antes da terminação desse, nós temos que lembrar, informará reservadamente ao órgão de pessoal do funcionário, tendo em vista os requisitos enumerados, aqui os requisitos lá, né, que é o IAD. Então, qual que é o lapso temporal? 4 meses, beleza? Então tem que lembrar disso aqui. Parágrafo 4º. Em seguida, o órgão de pessoal formulará parecer escrito, que é o RH, ele vai formular um parecer escrito, opinando sobre o merecimento do estagiário em relação a cada um dos requisitos e concluindo a favor ou contra a afirmação. Desse parecer, se contrária à confirmação, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Né? Então, olha só, exarado o parecer do órgão de RH, prazo de 5 dias para o estagiário recorrer. Né? Se o despacho do governador do estado for favorável à permanência do funcionário, será que esse despacho chega lá no governador? Quase impossível isso, né? Mas a lei prevê. A confirmação não dependerá de qualquer ato novo. Tá? Então, se o governador entender que o cara é merecedor, não tem discussão, beleza? Artigo 7, parágrafo 7, digo. A apuração dos requisitos de que trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de findo o período de estágio. Então, por isso que é aqueles 4 meses antes. Por quê? 4 meses antes com a finalidade de processar-se antes de findo o estágio probatório, né? Então aqui, olha só que interessante, com a finalidade, aqui nós temos aqui uma adjunta adverbial de finalidade, beleza? Bacana, vamos lá, substituição, haverá substituição do impedimento do ocupante, então ficou a substituição, né? A interinidade ela foi revogada. Haverá substituição no impedimento do ocupante de cargo isolado, provimento efetivo em comissão e de função gratificada. Ela será automática ou depende de ato da administração. A não automática, por período igual ou inferior
a 180 dias, porque na verdade a Constituição ela prevê o contrato e tem uma lei federal que rege que o contrato seria de até 6 meses, né? Então 30, 60, 90, 120 dá 4 meses, mais 30, 150 tá certo, 180, isso aí, 6 meses, né? Então 6 meses para operar a substituição, né? Substituição. A substituição remunerada depende de ato da autoridade competente para nomear ou designar, né? O substituto perderá durante o tempo de substituição vencimento ou remuneração do cargo em que for ocupante efetivo, salvo no caso de função gratificada e opção. É porque, na verdade, aqui nós temos uma possibilidade de substituição por parte de servidor de carreira, né? Servidor de carreira. Promoção toda revogada. Promoção revogada. Revogada, revogada. Não precisa nem ler. É bastante coisa, né? Revogada. Acho que é porque o pessoal começou a ser muito promovido. Aí eles tiveram que dar um jeitinho de revogar esse troço, né? Bastante coisa revogada. Acho que eu vou salvar isso aqui, que se alguém tiver interesse, depois, aula de legislação. Transferência. Funcionário pode ser transferido de uma para outra carreira, de um cargo isolado de provimento, não, uma para outra carreira. Olha, tem a previsão aqui, mas na Constituição é proibido esse acesso, né? Proibido acesso de uma carreira para outra. De um cargo isolado de provimento efetivo que exija concurso para outro de carreira, também não, é proibido. Eu creio que a banca não vai cobrar essas coisas não, porque não pode, atualmente só pode passar de uma carreira para outra por meio de concurso. Cargo isolado para carreira também, de um cargo de carreira isolado de provimento efetivo, de um cargo de carreira para outro isolado também não, de um cargo isolado para outro da mesma natureza também não, tudo através de concurso agora. Em Minas Gerais nós tivemos aqui a seguinte situação: o sujeito era carcereiro, né? Carcereiro, aí é quadro da Polícia Civil, ele se tornou agente de polícia com o detetive, né? Então aqui, ó, carcereiro mais detetive, antigamente, né, é igual a agente de polícia. E hoje o agente de polícia é igual a investigador, né? Artigo 45. As transferências de qualquer natureza serão feitas a pedido do funcionário, e transferência de um lugar para outro, beleza. Atendida a conveniência do serviço ou ex officio, né? Então, ó, a pedido ou ex officio. Ofício. Sem provocação, né? Ex officio sem provocação da parte. A própria administração ela decide e ela mesmo transfere o indivíduo. A transferência a pedido para o cargo de carreira só pode ser feito para a vaga que tenha que ser provida mediante promoção por merecimento. A transferência para cargo de carreira não pode exceder 1/3 dos cargos de cada classe, só pode ser efetuada no mês seguinte ao fixado para promoção. A pedido, transferência a pedido para cargo de carreira, não, isso aqui também está revogado. A transferência só pode ser feita para cargo mesmo padrão, salvo quando dá-se para cargo padrão de vencimento inferior. Se for dentro da carreira, tudo bem. A transferência ex officio, no interesse da administração, será feita mediante proposta do
secretário de Estado ou chefe de departamento autônomo. Que aí no caso, vamos supor, né, nós temos abaixo do governador, temos os secretários de Estado. E na mesma linha, nós temos também os órgãos autônomos, a PMB Civil, Defensoria, aqui em Minas a Defensoria também, né? E também, deixa eu lembrar aqui, Bombeiros, né? Bombeiros. São os órgãos autônomos. Interstício para transferência será de 360 dias na classe e no cargo isolado. Então, esse aqui é o limite temporal para solicitar transferência. Permuta, né? Permuta, ela é a troca entre servidores. Permuta é a troca entre servidores. Tratando-se de permuta entre titulares de cargo isolado, não será obrigatória a regra do 46. Então, a remoção por permuta são processadas a pedido escrito de ambos os interessados e de acordo com o prescrito no capítulo 4 desse título e título 2. Reintegração. A reintegração decorre de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado. Sentença. Então, opa, bagunçou aqui. Decisão administrativa, sentença transitada em julgado, né? Decisão administrativa lá num processo administrativo, né, que o cara foi demitido. Aqui é na esfera judicial, né? Claro, judicial. Aí ele é sujeito ao ressarcimento dos prejuízos em razão do seu afastamento, tá? Então, nesse caso aí, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se esse houver sido transformado no cargo resultante da transformação, e se provido ou extinto em cargo de natureza, vencimento ou remuneração equivalentes, respeitada a habilitação profissional. Não sendo possível fazer a reintegração pela forma prescrita no parágrafo anterior, será o ex-funcionário posto em disponibilidade, que não tem cargo, né, não tem cargo, com igual vencimento ou remuneração. Aí ele é posto em disponibilidade, depois pode até ser que ele seja aposentado, né? Aqui, ó, o funcionário reintegrado será submetido à expensão médica. Verificada a incapacidade, será aposentado no cargo em que houver sido reintegrado. Mas aqui, em disponibilidade, ele pode ser aposentado com proventos que são como que eu traria a palavra, eles são proporcionais aí ao tempo de trabalho. Readmissão, foi revogado, né? Foi revogado aqui, tudo, readmissão, tudo revogado. Tem uns atos, aqui artigo 107 dos atos e disposições constitucionais transitórias, né? Então aqui agora reversão, deixa eu salvar isso aqui, Ctrl B. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingresse, aqui ó, reversão, o aposentado ele reingressa no serviço público após verificação em processo que não subsistem os motivos da sua aposentadoria, né? Esse dia aqui, né? Motivos subsistência da, né? Então esse dia aqui, ó, de que subsistem é porque o verbo, deixa eu ver se tem um verbo aqui que pede essa preposição. Subsistem, pois não subsistem os motivos da aposentadoria. Subsistir a, não pede essa proposição não.
Continuando aqui. A reversão far-se-á a pedido ex officio. Olha que interessante, isso aqui é uma mesóclise. Mesóclise, porque o pronome se está no meio do verbo. A pedido ou ex officio. Ex officio nós vimos o que é. É sem provocação do administrador. O aposentado não poderá reverter-se à atividade se contar mais de 55 anos de idade. O limite aqui, 55 anos, ele não pode reverter-se. Pelo menos na lei é o que está aqui. Não sei se tem uma modificação, porque hoje em dia esse cara com 55 anos aí, o cara é um garotão, né? Tá novo, então consegue trabalhar aí, e ainda mais agora que não pode aposentar, né? O pessoal está querendo mexer na Previdência aí, está meio complicado as coisas. Parágrafo 3º. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique comprovada a capacidade para o exercício da função. Então, precisa aqui da inspeção médica, né? Parágrafo 4º. Será cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse e entrar em exercício nos prazos legais, né? Tem um prazo para entrar em exercício, então, se não entrar em exercício, terá cassada sua aposentadoria. Aí o cara vai ficar muito triste, né? A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo. Beleza. Preferência no mesmo cargo. A reversão ex officio não poderá verificar-se em cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade. A reversão ao cargo de carreira depende da existência da vaga que deva ser preenchida mediante promoção por merecimento. Artigo 56. A reversão dará direito para nova aposentadoria a contagem de tempo que o funcionário esteve aposentado. Então, o período que ele esteve aposentado, ele também tem direito à contagem de tempo, né? Aqui agora o aproveitamento. Aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Então, o cara é o quê? Ele estava em disponibilidade e será reaproveitado. 58. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, obrigatório o aproveitamento compatível com o que ele ocupava anteriormente. E depende também de inspeção médica. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o que tiver maior disponibilidade. E se tiver empate? Se tiver empate, o de maior tempo de serviço público. Artigo 60. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade. Olha só que punição, hein? Se o funcionário não tomar posse no prazo legal. A mesma coisa acontece com a reversão, né? Aí tem exceção aqui, ó, salvo um caso de doença médica comprovada. Caso excepcional. Parágrafo único. Provada a incapacidade definitiva em inspeção médica, será decretada a aposentadoria. Depois aqui é os atos de posse. Deixa eu ver, deu mais ou menos uns 42 minutos, então vou parar por aqui.